Sabe quando você está cansado com alguma coisa, que você está querendo desistir? Então, tem uma expressão aí da língua portuguesa, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o chutando balde. Tô chutando balde quando você está cansado de um assunto, cansado de uma situação. E essa aula para mim é a minha aula chutando balde. Vou tentar falar com vocês sobre uma situação que me incomoda muito e eu espero que sirva aí de base para vocês, de interesse para que vocês continuem estudando o assunto. Então vamos lá. Minha proposta é tentar falar um pouquinho como que os arranjos para a manutenção do poder afetam nossa educação. Eu vou ter alguns temas, eixos aí que eu vou estar transitando durante a minha fala, que é o capitalismo, que é a educação, flexibilização do trabalho, a questão do comportamento humano, a transição do êxodo gerada pelo êxodo rural, né, a urbanização. E aí os subtópicos aí, que não acabei nem dividindo assim na verdade, mas só para vocês terem uma noção do que vai ser tratado mesmo, seria as revoluções no Brasil, né? Existe revolução no Brasil, capitalismo e elite do atraso, reformas educacionais no Brasil, nas reformas varguistas, do Jango e na época da ditadura militar. Então, antes que algum engraçadinho venha me acusar de marxista ou de alguma coisa, vou ler para vocês um texto do Bakunin, o Bakunin que participou do movimento socialista, mas depois acabou sendo expulso, né, pela ala mais marxista. E o Bakunin ele traz essa frase que eu vou estar lendo aqui para vocês, aqui esse parágrafo que eu estou lendo para vocês, no livro dele Deus e Estado, que ele explica muito bem como que se dá o pensamento humano e qual que é a importância de uma revolução social de fato. Então ele vai falar assim, ó, há uma outra razão que explica e legitima, de certo modo, as crenças absurdas do povo. Essa razão é a situação miserável a qual ele se encontra, fatalmente condenado pela organização econômica da sociedade. Reduzido sob o aspecto intelectual e moral, tanto quanto sob o aspecto material, ao mínimo de uma experiência, de uma existência humana, recluso em sua vida como um prisioneiro em sua prisão, sem horizonte, sem saída, até mesmo sem futuro. Se acredita nos economistas, o povo deveria ter a alma singularmente estreita de ser disso. Mas, para isso, há somente 3 meios, 2 fantásticos e o terceiro real. Os 2 primeiros são o cabaré e a igreja. O terceiro é a revolução social. Cabaré e igreja vocês vão encontrar referências em qualquer lugar que vocês forem, né? Seja na música, seja na religião, né? Mas o terceiro aqui que ele vai propor, e que é o que eu acredito que realmente muda a vida das pessoas, é por meio de uma revolução social. Só que a gente vai ver que a revolução social no Brasil é muito complicado. Tá? E a análise que eu vou trazer para vocês aqui hoje é essa. Como o Bakunin disse aí, né? As pessoas elas têm a sua vida aí condicionada à organização econômica da sociedade, né? Esse pensamento dele é muito parecido com o pensamento marxista. O Bakunin ele tem algum pensamento parecido com o positivismo, né? E pensando no positivismo, né, que ele criticava, mas ele até citava algumas coisas sobre, né, tem a nossa bandeira. A nossa bandeira ela vai explicar já por que é tão difícil ter revolução de fato no Brasil. Né? Ela traz aqui as premissas do positivismo do Auguste Comte, ordem e progresso. Né? O Comte ele falava assim que as mudanças elas tinham que seguir uma ordem, tá? Então, ou seja, não poderia ser igual aconteceu na Revolução Francesa, que os líderes lá, que a igreja, que a aristocracia foi assassinada para que os burgueses chegassem ao poder. Ele falava assim que as mudanças tinha que acontecer um progresso, a sociedade não podia retornar à forma que era anterior, só que isso tinha que ser feito através de ordem. Tá? Então não podia ser nada abrupto. Tá? E isso aqui é muito interessante para a classe média brasileira, para a elite brasileira, que nós vamos discutir depois. Eu sou classe média. Tá? Então, eu não tenho necessidade de que ocorra grandes transformações na sociedade para que eu consiga ser feliz. Eu preciso só de algumas transformações, pequenas mudanças, mudanças pontuais. Por isso que eu fico toda hora na rede social, WhatsApp, Face, Instagram, fico postando minhas coisas. Porque para mim é muito fácil. A mudança para mim é muito simples. Né? Agora, para quem realmente está fudido, e o termo é esse, não consigo um outro termo, para quem está nessa situação, a mudança tem que ser radical. Tá? Vamos pegar a situação do coronavírus. Imagina que você é um favelado do Rio de Janeiro, não tem água potável na sua casa.
Você não pode ficar esperando a prefeitura, você não pode ficar esperando o Estado. Tá? O vírus está na tua porta e você não tem água para lavar a mão. Então, esse ideal de ordem e progresso da nossa bandeira, que é sempre levantada nas manifestações, nas revoltas populares recentes, né? Ela é muito bonita para uma classe média que precisa de mudanças pontuais. Mudanças pontuais. Essa ordem e progresso que tem no meio da nossa bandeira, ela não representa as necessidades do povo. A gente precisa de uma revolução urgente. Tá? Urgente porque passa a geração, as pessoas vão morrendo e cada vez mais vão se tornando coisas. É o processo de coisificação que o Marx falava. Cada vez mais nós estamos transformando em coisas, ao ponto de a gente ter que escolher entre economia e vidas. Ao ponto do empresário falar assim, mas só vai morrer 7 mil pessoas. Né? O que são pessoas? Né? O que são números? Né? Então a discussão minha hoje é isso, é discutir essa sociedade, como que nós chegamos a esse ponto, né, o ponto de pessoas defenderem que só vai morrer 7 mil pessoas com a pandemia, né, como se não fosse um número expressivo, como se uma pessoa não importasse, né, e vou dar embasamento científico, porque isso aqui é uma aula e vocês têm que estar baseado em ciências, vocês não vão estar baseado no que dizem youtubers, coaches, políticos e essas outras ramificações aí que deixam a ciência de lado, tá? Vou trazer aqui dados para vocês científicos que vocês podem pesquisar e tudo que eu falar aqui hoje vai ser confirmado, assim como todas as minhas aulas são presenciais ou não. Partindo da premissa, então, que no Brasil não existe revolução, tá? A gente tem que ter o seguinte conceito: no Brasil existem acomodações dos poderes. Tá? Vamos lá, nossa independência. Quem proclama a nossa independência? O príncipe regente. O príncipe regente depois se torna imperador. Não foi a população que pediu independência. Foi um grupo de militares que assim o queriam, uma elite que não queria mais ficar submissa ao tratado colonial com Portugal, e o representante da coroa portuguesa aqui no Brasil, que era Dom Pedro. Tá? Tanto é que depois ele deixa aqui a coroa para o filho e vai para Portugal de novo assumir o trono lá. Então, ou seja, então a nossa independência não teve participação popular. A nossa república, mesma situação. Ao ponto que boa parte dos militares que derrubam o monarca não sabia o que ia ser feito depois. E aí, vamos dar o nome de república, então. E nessa história de dar o nome de república, vira a república que nosso modelo de república. Tá? Ao ponto que vão ter políticos que vão falar o seguinte, olha, vamos aqui instalar a república, tá? Só que sem grandes transformações, nada de revolução, um negócio assim bem, bem pianinho, bem na nossa. Tá? Por isso que a nossa bandeira tem essa frase do Conte. Depois nós temos a famigerada Revolução Constitucionalista dos paulistas, né? Os paulistas perdem lá uma mata do café com leite, né? O Vargas vem, dá um golpe, assume o poder, e aí vem o Estado de São Paulo e tenta dar um golpe lá, Estado de São Paulo também, para que eles possam voltar no poder. Aí vai ter uma grande participação da população paulista, dos estados aqui vizinhos, né, que vão guerrear aí, de certa forma com São Paulo. Várias pessoas vão ser mortas nessa revolução. Para a região de Luiz Taboado, Santa Fe do Sul, vai ter muita importância histórica, tá? Tem muita história na região sobre esse momento. Mas assim, não tem nada de interesse da população, tá? É interesse de poucos. Depois nós temos Vargas. Né? Vargas é baseado num modelo capitalista que ele adere, né? Vargas ele está mais para fascista do que para qualquer outra coisa. Eu sinceramente eu não sei como que a maior prova que no Brasil não existe esquerda, que a esquerda fala que o Vargas era esquerda, né? Mas vamos lá. Vargas então ele vai fazer um acordo com os Estados Unidos, um processo de industrialização no Brasil, num contexto já de Segunda Guerra Mundial ali, início de já estava se desenhando Guerra Fria, né? Posterior à Segunda Guerra Mundial. Então o Vargas ele vai ficar nesse contexto aí, flertando com o nazismo do Hitler, flertando com o fascismo do Mussolini. As leis trabalhistas brasileiras são baseadas nas leis trabalhistas do Mussolini. Tá? Só que ele vai ter um acordo econômico com os Estados Unidos. Né? Ele manda a Carmen Miranda lá para dançar lá o que a baiana tem, né? A portuguesa falando de como que a baiana vai ter o Zé Carioca lá, o malandro passando na Disney e tal. E vai fazer o casamento entre Brasil e Estados Unidos. Nesse casamento Brasil e Estados Unidos, o Brasil vai ser industrializado e agora a população brasileira já não serve mais para esse novo modelo industrializado. A gente vai ver depois na reforma educacional do Vargas as transformações que ele vai precisar adequar.
Depois nós temos, ou seja, o Vargas ele não faz nada pensando na massa, na população. E aí tem vários momentos históricos que vão comprovar isso, quando ele bota fogo no café para ajudar os cafeeiros e várias outras situações. Ditadura militar é a mesma coisa. É uma estrutura de acomodação dos poderes. Quando o Jango, a gente vai ver nas reformas também educacionais do Jango, quando o Jango ele vem e propõe uma reforma educacional com o Paulo Freire, aí a família tradicional brasileira vai sair na rua, comunista, 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 e vai vir o golpe militar. Por quê? Porque os caras não queriam educação para todo mundo, educação era para poucos. Né? E depois a gente pode seguir na reta dos impeachments aí, né, do Collor, da Dilma, e agora está se desenhando um do Bolsonaro. Hoje que eu estou gravando para vocês aqui a aula, dia 23 de abril, já tem 24 pedidos contra o Bolsonaro já na Câmara para o Maia estar analisando. O impeachment também, ele não representa os interesses do povo. Né? O Collor sofreu impeachment por pouca coisa comparado com os presidentes que vieram após ele. Só que ele vai entrar com um discurso na política e depois ele vai fazer algo totalmente contrário, vai contra a elite financeira do Brasil e ele vai ser derrubado. O mesmo aconteceu com a Dilma. Não teve governo mais capitalista no Brasil do que o governo Lula e Dilma. Enquanto Lula e Dilma estão lá flertando com a indústria, flertando com o banco, eles são ótimos. Quando eles rompem com isso, quando a Dilma rompe com isso, ela é derrubada. Tá? Bolsonaro é a mesma coisa, né? O Bolsonaro ele entra representando a elite, Lava Jato e todas essas palhaçadas que a gente sabe aí, e agora ele se mostra inapto ao governo, né? Não consegue aprovar nada, porque como deputado nunca aprovou nada, nem esse presidente que faria, né? E aí então agora a elite está tendo que caçar uma outra forma, outro substituto para colocar no lugar dele. Né? Então friso, né? Não há uma busca por interesses coletivos. Né? O Brasil ele é baseado num capitalismo atrasado, e que é reflexo e é mantenedor de uma elite que é inculta, que é racista, que também é atrasada. Se a gente lembrar lá do Max Weber, ele vai escrever Ética Protestante e Espírito Capitalista, ele vai determinar dois tipos de capitalismo baseado na moral cristã protestante e moral cristã católica. Nós somos baseados na moral cristã católica. A moral cristã católica é baseada em princípios como do tipo: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? A agulha era o nome da porta, dos portais que se entravam na cidade de Jerusalém. E não dava para passar com animais, porque você só passava a pé. Então é assim, então na ética católica é mais fácil para você chegar no reino dos céus, é mais fácil você ser pobre. Né? Então você tem que ter aversão à riqueza, ao dinheiro. Já na ética protestante, é o contrário, né? Vão se basear, por exemplo, no passagem do Apocalipse, que vai falar que o cristão é a cabeça, né, e não cauda, que Deus ele quer abençoar e riqueza é bênção. Então vai ser um outro modelo de capitalismo. Né? Aqui no Brasil, o nosso modelo ele é baseado nesse modelo de capitalismo católico, no qual a pobreza, no qual a miséria é algo que Deus quer ver. Então naturalizou na cabeça do brasileiro, isso de todos, tá? Que a pobreza é algo bom. Tanto é que você vê rico, né? O cara tá comendo caviar e tá rotando ovo, né? O cara tá andando de caminhonete zero e tá reclamando da vida. O cara tem fazenda gigantesca e tá reclamando da vida. Né? As pessoas voltam àquela fala anterior. O cara não consegue. 1 milhão não vai fazer falta nenhuma para os milionários brasileiros. Não faz falta nenhuma para esses caras. Só que eles não querem perder 1 milhão. Para eles, perder 1 milhão que não faz falta nenhuma na conta bancária deles é muito. Então é melhor morrer 7 mil pessoas. Né? Porque é pobre mesmo, né? Não tem valor. Outra, se morrer pobre, Deus abençoa os pobres, então deixa eu morrer pobre. Eu tô falando, essa aqui é a minha fala, parte senso comum da aula de hoje, tá? Mas o que eu tô falando, se vocês refletirem, vocês vão ver que é muita realidade do Brasil, muita realidade do pensamento latino, né? O pensamento latino é muito baseado nisso, né? Ver a pobreza como algo bonito, como algo salutar, né? Nossa, olha o menininho vendendo coxinha para comprar o livro para a escola. Olha que atitude linda. Cara, não tem nada de lindo nisso. Essa criança ela tinha que estar na escola, tinha que estar brincando, não tinha que estar vendendo coxinha para comprar livro.
Onde tem beleza nisso? Isso é miséria, é miserável, é uma vergonha para a nossa sociedade. A gente não tinha que ver beleza numa senhora de 70 anos trabalhando de entregadora do iFood. Não tem nada de bonito nisso, isso é trágico. Tá? Só que a gente consegue ver beleza na miséria pelo nosso modelo aí de capitalismo atrasado. E com isso a nossa elite, uma elite inculta, aqui no Brasil a gente fala malemar a nossa língua portuguesa, né? É uma elite racista, baseada ainda no processo de escravidão, né, na colonização. Uma sociedade patriarcalista que não consegue romper com nada, né? As pessoas têm que ter empregada que dorme em casa, tem que ter o funcionário sem direitos, ou seja, a nossa base ainda é uma base escravocrata. E enquanto a gente não romper com isso, não adianta movimento feminista, de nada. A gente tem que romper com isso primeiro, para depois ter outras discussões. Então, por isso que a discussão do aborto no Brasil, discussões de legalização da maconha, e não sei o quê, todas as outras pataquadas aí, não resolve nada no Brasil, porque nós não conseguimos ainda romper com o racismo no Brasil. A gente não conseguiu romper com essa estrutura racista no Brasil. Então, enquanto a gente não conseguir romper com isso, com essa desigualdade social, racial, todas as outras discussões vão ficar sempre chovendo no molhado. Porque a gente não conseguiu mudar o básico ainda. Né? A gente é tão atrasado que a gente não fez o básico ainda. Como conseguir fazer o avançado? Como querer imitar outras sociedades que conseguiram avanços? Né? Não vai ter como. Aí, já pensando já numa linha do tempo da história da educação no Brasil, né? A gente tem que lembrar lá que o primeiro processo de educação no Brasil é o processo jesuíta, né? Que é mais uma catequização dos índios do que qualquer outra coisa. O Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas daqui. E o Brasil vai ficar durante muitos anos sem uma proposta efetiva de educação. O imperador, então, em 1834, né, ele vai criar um conjunto de leis e vai determinar que a educação superior ficava a cargo do Estado e o ensino básico ficava a cargo das províncias. Lembrando que nessa época a educação era somente para a elite, somente a elite estudava, poucas mulheres tinham acesso à educação, a mulher que tinha acesso à educação só fazia o ensino básico e para no máximo depois ele trabalhar como alfabetizadora, ser professora primária. Né? Foi criado então nesse contexto o Colégio Dom Pedro, que era referência na educação e também era só para a elite, para filhos de militares, filhos de políticos, filhos de grandes latifundiários. Né? Então, ou seja, a educação aqui é para uma minoria, a minoria da minoria. Né? Uma fração bem reduzida da população. Tá? Aí então vem em 1889, vem a nossa instituição da República no Brasil, a proclamação da República, e vai ter a reforma educacional do Benjamin Constant, só que ela só vai funcionar para a educação na capital. Só o Rio de Janeiro vai sofrer os reflexos dessa reforma educacional, que é uma reforma educacional elitizada, voltada, pensando no ensino superior, para a elite que se forma no Rio de Janeiro, e para o ensino básico ali dessas crianças, dessas classes mais abastadas, de como que eles vão chegar no ensino superior, qual a base que eles teriam que ter para dar sequência no ensino superior. Aí nós estamos todo o primeiro momento da República, aí, né, a primeira República no Brasil, primeiro momento republicano, sem educação pública no Brasil. Tá? Sem educação pública no Brasil. Só que em 1930 o Vargas chega ao poder e o Vargas ele vai trazer o Brasil para um processo de aceleração econômica, industrialização, né? Ele vai acelerar a industrialização no Brasil, né? E aí tem vários outros fatores históricos por trás, contexto de Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e por aí afora vai. Tá? Mas a verdade é que ele vai acelerar a industrialização do Brasil com aporte financeiro e teórico dos Estados Unidos.
Acontece então um êxodo rural, as pessoas elas vão sair do campo, vão trabalhar nas cidades, né? E essas pessoas agora elas precisam aprender a viver trabalhar na indústria, né? E aí, então vem a necessidade do ensino técnico, né? Para essas pessoas. Em 1940, então, tem a reforma da Capanema e a reforma Raul Leitão, né? E aí a gente pode dizer que, de fato, surge a educação no Brasil, surge um processo de educação popular no Brasil, tá? Um processo de educação que atendia o mercado, tá? Que atendia as necessidades do comércio, da indústria, as necessidades agrícolas e as necessidades do ensino normal, aí que depois, em outro momento, a gente vai discutir melhor o que era o ensino normal. Só que é, mesmo esse ensino, ele sendo já desde a escola, sendo um ensino comercial, sendo um ensino voltado para a indústria, precisava ter o ensino técnico do técnico. E aí são criados, então, o SENAC e o SENAI para atender esse contexto, essa necessidade desse ensino técnico, aí, desse mundo do trabalho. Tá? Surgem, então, as bases para o Sistema S no Brasil. Tá? O Brasil precisava de mão de obra qualificada, e como que atender essa mão de obra qualificada? Por meio desse ensino técnico tecnicista. Aí então, né, todo esse lançamento do Sistema S, né, um ex-professor do Sistema S é chamado para ser ministro da Educação do presidente Jango, né? Lembrando que o Jango ele entra e ele era vice, né? Ele assume depois que o titular da Previdência renuncia, né? E o Jango então chama o Paulo Freire para ser ministro da Educação no Brasil. O Paulo Freire ele vai trazer um outro modelo de educação. Não vai ser mais um modelo que atende ao mercado. Vai ser um modelo de educação mais baseado lá quando surge a educação no Ocidente, lá com Sócrates, lá atrás, né? O Sócrates dizia que o conhecimento é que torna o indivíduo livre. E o Freire ele vai propor essa pedagogia, né? A pedagogia do oprimido. Tá? Então ele vai acreditar e ele vai criar mecanismos para tal que a educação liberta as pessoas da alienação, da coisificação, essa libertação gerada pela educação faz o indivíduo ser crítico, faz o indivíduo pensar no mundo, faz o indivíduo não aceitar tudo que é colocado frente a ele, né? E faz esse indivíduo, então, não aceitar a sociedade da forma que ela é imposta. Tem uma passagem do Paulo Freire, quando ele era professor ainda do SESI, tá? Que é fantástico e é que eu penso, eu quero imitar ele, né? Eu quero que no futuro as pessoas falem assim, nossa, o Márcio foi professor do SESI assim como o Paulo Freire foi. O profeta tem uma passagem, e eu já falei isso para vários alunos meus, que ele está ensinando uma aldeia de camponeses, né? E os camponeses ficam meio assim, né? Porque começa a surgir aquela história, nossa, esse cara tá falando muito, a igreja já começa a falar dele, a adverter sobre os ensinos dele. E ele então ele faz uma explicação fantástica para os camponeses. Ele pergunta para os camponeses quem é que é pai, né? E todos os alunos dele lá, alunos adultos, estavam sendo alfabetizados. Ele desenvolveu um sistema fantástico. Em 40 dias ele consegue alfabetizar adultos, né? Então, ou seja, o Brasil vai romper com o analfabetismo, começar a romper com o analfabetismo de uma forma fantástica com Paulo Freire, e isso vai começar a incomodar as pessoas, né? A elite brasileira vai ficar incomodada com isso. E o Paulo Freire vai falar assim, quem é que é pai? E a maioria vai falar que é pai. E ele vai falar assim, imagina então que um pai tem 2 filhos. Um filho, ele dá tudo para esse filho. Boa educação, boa casa, tudo de bom para essa pessoa. E o outro filho, ele ficar trabalhando o máximo, se matando de trabalhar para poder dar dinheiro, para poder dar as coisas pro outro filho. Vocês conhecem algum pai que faria isso? E aí todo mundo, né, fala que não, né, que ninguém faria isso com os filhos, né, tratar um filho melhor que o outro, né. E aí então Paulo Freire vai apelar. Paulo Freire é ateu, mas ele vai apelar para a religião dele. Você vai falar assim, então, tá. Como vocês querem falar para mim que Deus, que é um Deus perfeito, que é um Deus amoroso, escolhe uns para ser ricos, outros para serem pobres? Né? E isso vai incomodar demais. Né? Vai incomodar tanto essa forma do Paulo Freire falar para as pessoas que Deus não quer que as pessoas sejam pobres, vai romper com o nosso modelo de capitalista atrasado, baseado no capitalismo católico, da pobreza e tudo mais. Isso que vai ser o fator que vai levantar lá a marcha da família com Deus, né?
aquela manifestação da classe média brasileira, notando a paulista, com medo do comunismo, não sei o que e tudo mais. E aí o Queremos o Brasil de Volta, a versão 1964, colocou os militares no poder. Os militares então retornam, eles vão retornar, né, à reforma, ao modelo tecnicista de estudo, tá? Trazendo consigo a noção do capital humano. Vou explicar para vocês melhor no próximo slide. Assim, depois eu explicar melhor, mas deixando de antemão. Os militares da década de 60 que tomam o poder, tá? Eles estavam se preparando para tal desde a bem anterior, desde de 1940, tá? Ele tem toda uma estrutura já montada para que ele chegasse no poder. Eles de bobos não tinham nada, de burros não tinham nada. Eram pessoas que tinham toda uma estrutura epistemológica, toda uma estrutura técnica de como organizar o Estado, de como que isso deveria acontecer. Tá? Eles tinham basamentos em estudos sociológicos, eles tinham basamento de cientistas de outros países, cientistas da Europa, cientistas da América do Norte. Então, assim, eles sabiam o que eles queriam. Eles tinham um modelo extremamente liberal, tá? Liberal para a economia, extremamente liberal, tá? Vou frisar isso, tá? E esse modelo deles tinha que ter todo um aporte educacional. Tá? A grande chancela para os militares chegarem no poder foi o discurso que eles fizeram contra a educação do Paulo Freire. Aí nós vivenciamos isso, estamos vivenciando isso no Brasil de novo, tá? A gente vai ver que a jogada dele deu tão certo que ela pôde ser reproduzida hoje no nosso dia a dia. A gente vê um monte de gente que nunca ouviu falar de Paulo Freire, que nem sabe o que Paulo Freire dizia, que vai bater na mesma tecla, né? E aí o meu chutando balde é isso. Minha aula hoje eu estou chutando balde nessa concepção equivocada, estúpida, que se perpetua aí anos a anos. Então, estamos em 2020, né? E essa teoria do capital humano que é instalada na ditadura militar, a gente vai ver que os reflexos dela vão cair no nosso colo de uma forma muito forte hoje, né, em 2020. Tá? A teoria do capital humano ela vai trabalhar com a ideia de que instrução, formação, que esses valores, né, que a educação em si, num conjunto geral, vai ser tratado como um bem material. Então, eles vão capitalizar a educação. Tá? Capitalizando a educação, trazendo a educação para a história econômica, usando aí a noção de custo-benefício, vão começar a fazer algumas equações. Né? Por que eu tenho que estudar isso? Né? Por exemplo, por que eu tenho que saber história para mim apertar um parafuso numa oficina? Por que eu tenho que saber filosofia trabalhando num salão de beleza? É. Então eles vão trabalhar com o pensamento, né? Eles vão categorizar a educação, eles vão categorizar o conhecimento, dando um sentido prático para esse conhecimento. Porque eles não querem que as pessoas pensem, eles querem que as pessoas ajam de uma maneira que atenda à necessidade do modelo de produção vigente na época. Tá? Então a gente analisar bem, o Vargas ele tentou implantar um modelo fordista no Brasil, tá? Depois, posterior um pouquinho, esse Fordismo começou a se misturar com o just time aí do Taylorismo, né? Do tempo justo, né? Das adequações do tempo justo. Só que depois o Toyotismo vai revolucionar essa questão dos modelos de produção. Tá? O capitalismo ele passa por transformações internas dele de adequação. E o Toyotismo ele é uma dessas transformações, né? Percebeu que acumular bens, acumular produtos gerados, dá um prejuízo na frente. A crise de 29 foi isso, né? As empresas tinham um monte de coisa acumulada e não vendia para ninguém. O Toyotismo agora vem e fala assim, não, a produção ela tem que atender uma necessidade. Tá? Então vamos produzir aquilo que é demanda do momento. Tá? E aí o ensino técnico também vai atender esse modelo toyotista. O ensino técnico, então, ele vai abordar as novas necessidades da sociedade, né? Então, tipo, então, uns anos atrás, todo mundo fez datilografia. Eu tenho certificado de datilógrafo. Né? Todo mundo tinha datilografia. Porque era uma necessidade que o mercado tinha de ter datilógrafos. Então você coloca todo mundo para aprender datilografia, você cria com isso um exército de reserva, né? Lembra o exército de reserva, a concepção marxista, né? Lá que se você tem
uma vaga e você tem 100 pessoas disputando a mesma vaga, você, devido a essa demanda, você paga menos o salário, tá? Quem está trabalhando não vai querer sair do emprego, porque tem um monte de gente lá fora que faz a mesma função que ele. Tá? Esse ensino técnico ele vai ser um ensino de baixo investimento, tá? Porque não vai ensinar todo o processo para o indivíduo, vai ensinar só aquilo que é necessário para ele começar a trabalhar. E aí depois, conforme a indústria ela vai tendo novas necessidades, a pessoa ela vai se aperfeiçoando no processo. Tá? Então é um ensino bem reduzido, bem reducionista. Né? Como eu falei no slide anterior, né, anteriormente, como eu disse, né, os militares não tem nada, né, de bobos, né, na década de 60, eles se prepararam bastante para chegar no poder, e uma dessas formas foi o IPES, né, que em parceria com o governo dos Estados Unidos, foi criado o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais no Brasil, tá? Que com isso eles tiveram a base de estudos em ciências humanas, né, para que eles criassem então um discurso contra o comunismo, né, que foi usado contra o Jango. O Jango de comunista também tinha muito pouco, não tinha nada, né? É que o Jango ele vai propor reforma educacional e vai propor reforma agrária, né? Então você vai mexer na espinha dorsal do patriarcalismo, do colonialismo do Brasil, né, que é a questão latifundiária e a questão da exploração da população. E aí, então ele vai começar a ser acusado de comunismo, o IPES, como eu já disse, com apoio do governo dos Estados Unidos, do consulado estadunidense aqui no Brasil. Eles vão criar vídeos, eles vão ficar mostrando a União Soviética, os crimes que o Stalin cometia na União Soviética, vai falar que esses crimes vão ser reproduzidos no Brasil. E esse discurso vai chegar no ouvido das pessoas, as pessoas vão ficar morrendo de medo dos comunistas, e esse medo existe até hoje. Né? E aí, baseado nos estudos do IPES, então, eles criam um modelo de educação para o Brasil. Né? Em 1971, eles criaram um modelo de educação para o ensino básico, já rompendo já com o modelo que o Freire tinha, né, proposto, e vão criar um modelo de ensino universitário em 1979. Né? Vai ser a tal da pedagogia do capital humano. Tá? Os modelos hoje de pós-graduação, de mestrado, doutorado, são baseados até hoje nesse modelo aí que o IPES criou aqui no Brasil. A pesquisa no Brasil é muito condicionada a esse modelo que os militares criaram lá atrás. Então, ou seja, por isso que a gente pode falar que os militares eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam, cara, porque eles tinham um modelo, eles tinham uma proposta. Tá? Diferente dos governos que nós temos, né, nos últimos anos aí, que não tem proposta nenhuma. Né? Digo isso dos mandatos, todos os mandatos, né? O Brasil nunca tem uma proposta bem definida. Diferente que os militares, eles tinham uma proposta. Eles eram liberais, extremamente liberais, né? Ultraliberais, né? E desenharam o Estado, desenharam o Brasil para isso, e desenharam de uma forma tão complexa que mesmo com todas as de mal, de danos que a ditadura gerou, inflação, desemprego, desigualdade social, violência, censura, todas as desgraças que eles causaram, ainda na cabeça das pessoas, ainda a ditadura foi boa. Mas por quê? Porque o modelo de educação que as pessoas tinham na época, as pessoas elas idolatravam os presidentes da época, né, os ditadores da época. E essa idolatria ela ficou impregnada nas pessoas e até hoje as pessoas reproduzem aquilo que eles foram treinados, que eles foram que eles foram eu uso uma expressão, vou deixar quieto, que eles foram condicionados a pensar dessa forma. Né? Então hoje, em todo esse tempo que eu estou falando aí, eu estou tentando falar para vocês que nossa democracia é baseada no mercado e com isso a nossa educação também é baseada no mercado, né? Nós não queremos seres pensantes, nós queremos consumidores, né? Consumidores, não pensadores, né? E hoje, né, como eu havia dito anteriormente, 2020, essa flexibilidade do toyotismo, né, ela caiu no nosso colo, né? As leis trabalhistas cada vez mais estão sendo flexibilizadas, os trabalhadores estão perdendo direito, né? A cada dia estão perdendo mais direitos, mais direitos, mais direitos, né? O behaviorismo, a psicologia comportamental, ela caiu no meio da educação, né? Agora a educação é uma educação comportamental, né? Baseada em competências e habilidades, não mais em conhecimento, né? Por quê? Porque é uma educação neoliberal, tá? É uma educação neoliberal baseada no modelo de trabalho intermitente. A empresa agora, no modelo toyotismo aí que está sendo implantado aqui no Brasil, a empresa ela quer que o trabalhador não tenha nenhum vínculo com ela, né? Ele é o colaborador, né?
Olha que lindo isso. Né? E então, enquanto a empresa está usando esse indivíduo, ela paga. Quando ela não está usando mais, o indivíduo vai embora para casa dele e fica sem receber. É o tal do trabalho intermitente. E a educação precisa falar que isso é bom para o trabalhador, para o cara não questionar. Porque se vocês saírem da escola questionando esse modelo, vocês não vão aceitar esse modelo, esse trabalho, né? Esse emprego, né? Vocês não vão aceitar esse modelo de vida, né? E aí outras mentiras são colocadas, né? Por exemplo, que você tem que ser empreendedor, né? Então, aquele que sobrevive é chamado de empreendedor. E aí nós estamos vivendo aí hoje a questão da pandemia, os caras não aguentaram uma semana fechado. Por quê? Porque de empreendedor não tinha nada, o cara era um sobrevivente. O cara estava sobrevivendo. E aí, essas exemplos aí de sobrevivência começaram a ser chamados de empreendedores, né, de empreendedorismo. E aí foi colocado na cabeça das pessoas que você tem que empreender. Né? Só que nós vivemos um sistema extremamente punitivo, um sistema inteiramente exploratório. E essa educação comportamental está tão forte na nossa sociedade que a gente vê os coaches, né? Os caras vêm e falam como é que você tem que ser feliz, como é que você tem que ser no futuro, como ser milionário, como ser isso, como ser aquilo, 10 passos disso, 10 passos daquilo, 10 passos daquilo outro. Coloca uma facilidade na vida das pessoas, né? Aí vem com essas frases de efeito, né? Acredite em você para as coisas boas receber, né? Quando você acreditar em alguma coisa, você vai receber coisa boa, entendeu? A educação ela é anarquista. A educação sempre vai mostrar que tem que ter mudança. Sempre a educação vai apontar na ferida. Se existe uma educação que não aponta na ferida, essa educação ela não está cumprindo o dever dela. Então, por isso que eu afirmo que a educação no Brasil, de fato mesmo, nunca aconteceu. Porque sempre ela teve que atender ao mercado. Tá? E aí o Brasil, então, só 15% dos alunos do Brasil fazem parte da escola particular. Para esses 15%, 10%, 15%, né, cada ano dá uma altera aí, para esses indivíduos, as alterações do currículo que o Estado impõe, elas não acontecem de fato, porque a escola particular ela tem um outro compromisso, né, que é aprovar o indivíduo na universidade pública. A universidade pública é extremamente concorrida, então a escola particular tem que ter essa função, colocar o indivíduo na universidade pública, para tal ela tem que mostrar ciência, ela não pode ficar nesses joguinhos que o Estado propõe. Né? Em contrapartida, os outros modelos, né, as outras escolas que têm ligação com a rede pública, elas passam por outras demandas. Né? E é isso que a gente vai trazer agora para a questão do sistema S, né, a reestruturação do sistema S. Né? Por que o sistema S está sendo reestruturado? Porque esse ensino técnico no qual ele foi inserido lá na época do Vargas, ele não é mais interessante, entendeu? O ensino técnico não é mais interessante, agora precisa de um ensino comportamental. Por quê? Porque se o fulano for mandado embora da empresa, ele não pode sair por aí reclamando, ele tem que bater no peito e falar, sou o melhor, se estou vivendo isso é porque Deus prepara algo melhor para mim. Né? A escola tem que preparar o cara para o cara sair, acredite, você é um vencedor, você é capaz. Ele tem que sair reclamando da sociedade, não tem que sair querendo transformar a sociedade, ele tem que simplesmente aceitar a sociedade. Tá? Essa reestruturação então que está vendo no Estado, ela vai bater de frente então também com a questão do sistema S. Tá? E o sistema S a gente tem que também ponderar algumas coisas. Quando o Lula vence, né, o Lula vence a primeira eleição dele, o vice dele vai ser o José de Alencar. Né? O José de Alencar ele tinha tutela do mercado. O José de Alencar ele era o representante da indústria no Brasil. Né? Então a indústria coloca o Lula no poder. Né? E essa mesma indústria também apoia o Bolsonaro, com o SCAF, no Fiesp aqui no estado de São Paulo. Tá? E só que o Paulo Guedes é uma topeira econômica, né? E antes mesmo da pandemia, a economia do Brasil só caindo, só caindo, só caindo. O modelo liberal atrasado do Guedes não iria funcionar. E aí então partes do setor industrial começaram então a romper com o Guedes. Tá? Tem então uma aproximação do Bolsonaro com o SCAF, no estado de São Paulo, isso um pouco antes da pandemia estourar no Brasil, tá? Tentando fazer esse namoro, um acordo aí como que a indústria poderia adequar aí ao governo do Bolsonaro. Só que, como veio a pandemia, como o Guedes torrou toda
a economia todo o fundo que o Brasil tinha, todo o fundo financeiro que o Brasil tinha para tentar resgatar o valor do dólar no Brasil e foi insuficiente, como os isolamentos aí devido à pandemia têm mostrado que a economia no Brasil não consegue se adequar de uma forma que atenda às necessidades do pequeno empresário e tudo mais. E isso vai romper com o sistema do governo, né? E aí, não sei se a gente vai ter uma mudança, eu acredito que o Bolsonaro ele vai até o final do mandato dele, mas já pode ter certeza já que o próximo candidato da presidência que despontar na mídia, que despontar com interesses aí do setor industrial, do setor comercial, vai ser o cara que vai conseguir fazer essa adequação aí dessa democracia do mercado, vai ser o cara que vai conseguir mostrar que o governo dele vai atender a necessidade do mercado. Qual que é a necessidade do mercado? Lucro. Qual é a necessidade do mercado? Né? Consumidor, não pensador. Né? E aí, bacuninho, né? A gente não precisa de cabaré, não precisa de igreja, não precisa de uma revolução social. Tá? E que bom que se os nossos músicos, os nossos artistas, eles entendessem que a gente precisa de uma revolução social de fato, né? Não mudanças curtas de ordem, como a gente vê. Tá? Que bom se os líderes religiosos pensassem, né, que os seus seguidores, os seus fiéis precisam de uma revolução social, né, que a pobreza não é combatida com cesta básica, pobreza não é combatida com caridade, pobreza ela tem que ser combatida na raiz dela, da fonte, que é esse sistema que a gente vive, que é esse sistema exploratório. Né? Assim, pessoal, vou ressaltar para que não haja nenhum tipo de equívoco na minha fala, aqui no que eu mostrei para vocês hoje aqui, tá? Eu não apoio nenhum tipo de governo baseado em discursos populistas. Nunca fiz isso, não farei. Tá? Também não apoio um modelo de governo que o Estado fique acima da população, assim como foi o modelo comunista, socialista. Não apoio. O que eu estou tentando falar para vocês, e eu acredito que é isso que a ciência tenta falar, tirando de discursos de direita e esquerda, mas o que a ciência tenta falar, de fato, se a gente for ver pessoas sérias falando, eu acredito que sempre a fala vai ser essa, também sem fala de centro, né, que é pior que direita e esquerda, mas o que eu estou querendo dizer precisamos de um modelo de estrutura social, seja Estado ou sem Estado, acho que sem Estado seria até melhor, mas tá, com Estado que seja, que atenda a necessidade da população, do cidadão. Tá? Entendendo que comércio, mercado, indústria, economia no geral, é parte dessa sociedade. A gente não pode adequar a sociedade à economia. A gente tem que adequar a economia para as necessidades da sociedade. Quando a gente aprender a fazer isso, quando a gente aprender a viver assim, nós vamos viver num mundo sustentável, porque a gente não vai ter adubo, insumos, venenos, agrotóxicos que sejam prejudiciais para a nossa saúde sendo usados pela indústria agro. A nossa indústria ela não vai poluir. Tá? O nosso modelo de transporte vai ser pensado no bem-estar. Tá? Por quê? Porque o que importa para a gente é a vida. Tá? Essa pandemia, espero que as pessoas aprendam com isso. Não. O que importa é a vida. O que é a vida? A vida são pessoas. Estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de vê-los. Tá? Mas aí, do fundo do coração, espero que todo mundo que nesse momento está tendo tempo para pensar, pense numa forma de reestruturar nosso modelo econômico, social e esqueça o lucro de lado. Porque a pessoa falar para mim que 7 mil mortes é um número pouco para acabar. Né? Na Nova York lá, 40 mil pessoas mortas e os babacas saindo na rua lá porque querem ter o direito de morrer, né? E não está respeitando os médicos que estão se contaminando com a doença. Se alguém está se ofendeu com a aula de hoje, tá? Eu quero dizer que aquela palavrinha, tá? Com 4 letras e é isso, tá? Até mais, pessoal, e obrigado por ter assistido até o final.